Bom dia, igreja. Bom dia. A paz seja convosco, amém? Amém. Vocês estão felizes? Amém. Nós também estamos. Que alegria temos essa liberdade de expressarmos o nosso amor ao Senhor através da adoração. E estamos felizes também por estar na igreja. Semana passada foi muito bom estar ali no retiro, mas ao mesmo tempo que foi uma confusão de sentimento, particularmente eu falo, porque eu via algumas cadeiras e você que não foi, eu te via lá, né? Então assim, foi muito bom, mas ao mesmo tempo a gente sentiu a ausência dos irmãos, mas nós glorificamos ao Senhor, que foi uma bênção, né? Eu tenho certeza que no próximo, não sei se será no mesmo local ou não, mas eu tenho certeza que nós vamos ter toda a igreja presente em nome de Jesus. Amém? Pai, pega a sua Bíblia. Vamos para a palavra. Na sexta-feira, algo começou a vir ao meu coração. E ontem, conversando com o irmão, eu pude, muito obrigado, sentir aí a confirmação disso. E eu espero em Deus poder conseguir transmitir aquilo que o Senhor tratou comigo. Que o Senhor tratou comigo essa madrugada, irmão. Pensa. Marcos capítulo de número 10, versículo é de número 17. O Evangelho segundo escreveu São Marcos, ou como os pregadores falam, o Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu São Marcos, o capítulo de número 10, a partir do versículo 17. É a mesma versão, então vou ler com os irmãos. Versículo 17 diz assim: pondo-se Jesus a caminho, um homem correu ao seu encontro e, ajoelhando-se diante dele, perguntou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus respondeu: por que você me chama de bom? Ninguém é bom, a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos? Não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho, não defraude ninguém, honra o seu pai e a sua mãe. Então o homem respondeu: mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, olhando para ele disse: só uma coisa te falta. Só uma coisa falta a você. Vá, venda tudo que você tem, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Ele, porém, contrariado com a palavra, algumas versões dizem, muito triste, é que fala, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Somente até aí. Feche seus olhos, mas não a sua Bíblia. Pai, nós podemos te adorar e somos gratos por isso, pelo Senhor nos dar essa oportunidade de estarmos à tua casa, Senhor, e juntos como igreja adorarmos o seu nome. Ó Pai amado, podemos ofertar, entregar o nosso dízimo, a nossa oferta, pularmos, dançarmos na sua presença. Obrigado, Deus amado, por tudo isso, Pai amado, mas nós queremos continuar ouvindo o Senhor falar. Fala agora com a tua igreja através da tua palavra, Senhor. Usa, Pai amado, este vaso que é de barro, Senhor, somente como um transmissor da tua palavra, e que ela venha ao encontro de todos e produza o resultado para o qual o Senhor está enviando. É o que eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém? Tome o seu assento, mantenha a sua Bíblia aberta. Se quiser anotar, isso é muito bom. Se não, você tem a oportunidade de rever esta mensagem no canal da igreja, nas mídias. Essa passagem todos nós conhecemos.
Em algumas Bíblias tem o título de o jovem rico. E eu, a pensar e meditando nessa palavra desde sexta, mas principalmente nesta madrugada, algumas coisas saltou aos nossos olhos. E por mais que nós já ouvimos e vimos muitas vezes esta passagem, a gente fala, mas será que ainda conseguimos encontrar alguma coisa nova? Eu espero que para você seja, igreja, porque para mim como foi? A princípio já do começo, vou falar assim, pondo-se Jesus a caminho, um homem correu. Um homem, quando viu Jesus, foi ao encontro dele, mas não foi um encontro de uma maneira normal. Ele correu. Ele estava com pressa. E muitas vezes, quantos nós corremos? Corremos porque estamos atrasados. Se você participa de uma competição, você corre porque você quer chegar em primeiro lugar. Quantas situações nos leva a correr? Mas para esse homem aqui tem algo específico. Ele correu, mas ele não correu porque ele estava atrasado. Ele não correu porque ele estava participando de uma competição, Helena. Ele correu porque ele tinha visto Jesus. Com certeza ele já tinha ouvido falar de Jesus. E quando ele corre, ele não somente corre com pressa de estar próximo do Senhor, mas quando ele chega, ele tem uma atitude. E a atitude que a Bíblia deixa clara aqui é ajoelhando-se. Outras passagens diz que ele se prostrou. Então nós vemos um homem que corre não porque está atrasado, um homem que corre não porque quer chegar numa competição em primeiro lugar. Ele corre simplesmente para estar próximo de Jesus. E quando ele assim chega no seu objetivo, a primeira coisa que ele faz, ele se prostra. E quando eu li essa passagem, eu falo, nossa, esse homem se prostrou. E quando ele se prostrou, ele fez o quê? Adorou. Sim ou não? Você pensa assim? Sim ou não? Eu também penso. Só que esta madrugada eu comecei a refletir. Porque quando nós vamos discorrendo esta passagem, quando ele fala assim, bom mestre, e agora fala rabi, esta palavra no grego é didaxtolos, que significa instrutor, doutor, mestre da lei. Então quando ele chega e chama de rabi, de mestre, o ajoelhar-se não era um ato de adoração, mas um ato de reconhecimento que tinha um sábio próximo de si. Porque você vai começar a discorrer e você vai perceber no decorrer do diálogo que não era uma questão de adoração. Até porque quando Jesus fala bom, por que você me chama de bom? Ele não estava negando, mas ele fala assim, bom existe só um e é Deus. Alguns falam, mas então Jesus estava negando a sua divindade? Não. Mas como o Senhor, Ele não olha somente aquilo que nós fazemos, mas principalmente a motivação que nos leva a fazer. Ele viu que a motivação que levou aquele homem a correr não foi somente para estar próximo de Jesus, não foi somente quando ele viu aquele homem se prostrar e ajoelhar-se, não era um ato de adoração, porque quando ele viu aquilo, ele contemplou o coração. Algumas passagens diz que a Bíblia, quando a pessoa chegava, se prostrava e adorava, e quando adorava, Jesus recebia adoração, porque ele entendia que aquela prostração estava vindo através de uma adoração, era uma necessidade. Era aquele leproso que estava com os 10 leprosos, quando ele recebeu a direção, ele viu que estava curado, ele voltou, ele se prostrou e adora o Senhor. Porque ele adora, porque ele reconhece que tinha divindade, que tinha Deus. Só que esse jovem, ele não vê Jesus como um Deus. Por isso que Jesus fala, bom é Deus. Jesus não estava negando a sua divindade, mas ele estava falando para o jovem, olha, presta atenção, o único que pode e tem que receber adoração é Deus. Só que aí, olha só, vai no próximo versículo, olha a continuidade dele. Deus falou, então vamos saber uma coisa, você conhece os mandamentos?
aquele homem que alguns falam que é jovem, mas pelo que você fala que ele já tem mais experiência, porque ele fala que desde a juventude. Então ele não se considerava tão jovem assim. A Bíblia não especifica a idade, mas o importante é o conteúdo dessa mensagem. Quando esse jovem chega e fala para ele, esse homem fala: olha, Jesus fala, você conhece os mandamentos? Eu vou te perguntar então, não mate, você sabe disso? Não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho, não defraude ninguém, honra teu pai e tua mãe. Jesus discorreu algumas coisas. E qual foi a posição desse homem? Próximo versículo. Então o homem respondeu: mestre, Rabi, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ele falou: tá achando que isso é difícil? Tudo isso eu tenho feito desde a minha juventude. Isso daí já não é novidade para mim. Será que se Jesus chegasse diante de você hoje e te colocasse essas questões, você poderia falar a mesma coisa que esse jovem falou? Só que o interessante vem na continuidade. Próximo. Então Jesus, olhando para ele com amor. Peguei a versão de Marcos, porque Marcos coloca essa observação que é importante. Mateus fala dessa passagem, Lucas também fala, mas somente Marcos se atenta a falar a maneira que Jesus olhou. Porque Jesus não olhou condenando aquele homem, mas com amor, Jesus olha para ele e fala: só uma coisa falta a você. Jesus não condenou, Jesus não desmentiu, porque tudo que aquele homem falou era verdade. Porém, Jesus olha e fala: somente uma coisa te falta. Por que Jesus colocou essa condição? Porque retorna. Mais um. Aqui. No começo, quando ele fala: bom mestre, o que farei para herdar a vida? O desejo deste homem era bom, sim ou não? Sim ou não? Então ele se aproxima de uma pessoa certa, sim ou não? E ele tinha um desejo bom? Estava tudo perfeito, a não ser que aquele que estava o recebendo conhecia ele, não pelos seus atos, mas principalmente pelo o que estava dentro. Por que você está falando isso, pastor? Pela fala do jovem, pela fala do homem. Ele fala: o que eu preciso fazer para a... Ele não falou o que eu preciso fazer para conquistar. Então quando fala de herdar, fala de herança. Quando fala de herança, aquele que é herdeiro, ele tem bens. E ele tem bens porque ele tem direito. Então quando esse jovem chega com Jesus, fala: o que eu tenho que fazer para herdar? Ele fala: o que eu preciso fazer para herdar aquilo que eu tenho direito? Porque ninguém herda algo que não lhe dá o direito para isso. E aqui você já vê uma coisa que existia na vida daquele homem diferente. Como Jesus o conhecia e falou: eu preciso tratar nessa vida. Porque ele está procurando a pessoa certa, ele faz as coisas certas, mas ele tem motivações. E o que é motivação? O que é motivação? Vamos separar esta palavra. Motivação é um motivo que te leva a cometer uma... É isso. Qual a motivação que te traz aqui na igreja?
Qual a motivação que você se expressa dizendo que você é filho de Deus? O que te leva a se posicionar? Às vezes você não tem nem disposição, está doente, mas de manhã, quando chega no horário do trabalho, você consegue levantar e trabalhar. Às vezes você sabe, olha, se eu pegar um atestado, eu vou perder um benefício, eu vou perder uma gratificação. Aí mesmo enfermo, mesmo passando mal, eu vou, porque eu não quero perder uma coisa que eu já tenho porque tem empresa que coloca isso, não tem? Olha, você tem uma tolerância durante um mês, você pode chegar ao todo 30, ou então 15 minutos, 20 minutos, eu não sei, mas tem uma tolerância. E fala, se você como funcionário, durante esse mês, não chegar atrasado, você terá uma gratificação, seja ela financeira, alguma coisa. Ou então algumas falam, olha, se durante um ano você não tiver falta, você tem uma gratificação, não é? Aí você fala, se eu soubesse disso, eu não ficaria em casa, eu ia trabalhar mesmo doente, porque eu tinha o direito, mas porque eu não observei as cláusulas, eu perdi a minha gratificação. Então esse jovem chega diante de Deus e fala, Jesus, o que eu faço para herdar? Porque eu sei que eu tenho direito. Mas a Bíblia fala que o céu ele é conquistado, ele não é herdado. É por graça que nós alcançamos, mas é pelo nosso esforço que nós mantemos aquilo que por graça conquistamos. E muitos falam, mas eu não peco não, pastor. Sabe por quê? Porque se eu pecar, eu perco a vida eterna. Tá certo isso, sim ou não? Sim ou não, igreja? Oxe, a pessoa não quer pecar para não perder a vida eterna. A grande realidade não está bem certo. Como assim, pastor? Então você está falando que a gente tem que pecar? Não. Eu não falo palavrão mais porque eu não quero cometer o pecado e correr o risco de perder a minha salvação. Isso é bom, sim ou não? Sim. Mas vamos colocar uma situação melhor? Porque era isso que Jesus estava querendo forjar na vida desse homem. Porque muitas vezes eu não falo palavrão para não perder a salvação, eu não peco para não perder a vida eterna. Agora, e se eu invertesse isso? Como assim? Tem como inverter isso? Tem. Como? Fazendo a mesma coisa, mas com uma motivação diferente. Eu não falo palavrão. Por que você não fala palavrão? Porque eu sou salvo em Cristo Jesus. Eu não falo, eu não peco. Por que você não peca? Porque eu tenho certeza da minha salvação. E porque eu sou salvo eu não peco. Porque eu sou salvo eu não falo mentira. Então é a mesma coisa, mas tem uma motivação. Eu não faço com medo, eu faço em agradecimento. Eu não faço porque eu posso perder, mas eu faço com amor, porque eu sei que aquele que conquistou, ele me deu de graça. E porque eu recebi de graça, eu vou com muito esforço honrar a graça que eu recebi. Parece a mesma coisa, mas a motivação é diferente. Por isso que o Senhor fala assim, teme ao Senhor. E muitas vezes a gente entende o temer ao Senhor como ter medo do Senhor. E o Senhor não quer que você tenha medo dele, Ele quer que você o tema. E temer o Senhor não é a mesma coisa de ter medo, pastor. Não. Ter medo é que você não faz errado com medo da consequência. Você que é filho, você não desobedece a sua mãe e o seu pai, porque ele falou que se você desobedecer, tem uma consequência. Não é assim, Jane? Agora, não seria melhor você ver o seu filho não errando, não desobedecendo, não com medo da consequência, mas para te agradar? Eita, eu ouvi uma coisa. Não seria melhor? Tem gente que fala assim, seria ótimo. Não é a mesma coisa, pastor? Não, a motivação é diferente. A primeira, eu não faço com medo de perder. A segunda, eu não faço porque eu quero agradar. A atitude parece a mesma, mas a motivação é diferente. E Jesus estava tratando na vida desse jovem. Tinha motivação que não era a importante.
Porque o Senhor não quer somente te ver como salvo, Ele quer que você viva como um. Então esse jovem, quando chega bom, outra coisa que pode dizer, você falar, ele estava querendo agradar ao Senhor. Mas sabe de uma coisa, ele chegou diante de Jesus, e Jesus, ele não precisa de confirmação para saber quem ele é. Ele não precisa que ninguém fale que ele é bom para saber que ele é bom. E também ele não precisa que outros confirmem. Mas nós temos, isso acontece muito conosco, nós precisamos confirmar quem nós somos. Então falando, mas eu sou servo do Senhor. Isso é bom ou é ruim? Bom, mas ao invés de você falar que você é servo do Senhor, viva como? Porque pior é você falar que é e as pessoas não vê. Então tem pessoas que querem se confirmar, e para se confirmar fala, eu sou servo. Não fala assim como servo do Senhor. Ou então é diferente, faz a coisa, e se ninguém reconhece, fica triste, porque você não está fazendo mais. Ninguém reconheceu, mas peraí, então você precisa de reconhecimento para fazer aquilo que você fala, que sabe que foi chamado para fazer. Deus te chamou para cantar, mas só que você cantava, adorava ao Senhor, e quando descia do altar, ninguém te cumprimentava, ninguém falava, nossa, você cantou muito hoje. Aí você não tem mais prazer de adorar ao Senhor. Por quê? Porque então você precisa de confirmação, você não sabe quem você é. Eu apanhei nessa madrugada, irmão. Eu vou compartilhar com você, porque é bom assim, né? Quanta coisa é boa a gente compartilha, sim ou não? Então eu quero compartilhar com você. Você não precisa receber confirmação quando você sabe quem você é. Mesmo que as pessoas não te reconheçam, você não vai exigir esse reconhecimento, mas você vai viver como. E porque você vive como, as pessoas com o tempo vai ver a diferença em você. Porque aquela mulher, quando via o homem de Deus passando pela rua, ele não passava com um megafone falando, eu sou homem de Deus. Não, mas era uma maneira que ele andava. A pergunta que fica é, quando as pessoas olham a maneira como que nós vivemos, o que eles conseguem ler? Aquele homem chega e se prostra ao Senhor, e eu pensava que ele tinha se prostrado em adoração, mas na realidade, como um adorador, um adorador, ele não está preso a um ato. Porque uma vida de adoração não está presa no momento de louvor, é muito curto. Uma vida de adoração é um estilo de vida. Então se você, será que eu sou um verdadeiro adorador? Analise o seu estilo de vida, aí você vai saber que você é um adorador. Talvez você não vai ter uma voz afinada, mas vai subir com um cheiro suave e agradável. Porque quando nós começamos o culto aqui, eu me atentei na leitura da palavra, e quando a Tainá leu lá em Apocalipse, ela fala que tem uma taça, e na taça tem o quê? Na taça tem o quê? A oração dos justos. Então toda oração que você faz, por mais que você pareça que você não está recebendo uma resposta, ela está guardada numa taça, e no momento certo, na hora certa, você vai ver Deus agindo. Mas não vai ser da maneira como que você quer, nem quando você quer, e na hora que quiser. Amém? Porque a gente traça um perfil e quer assim. Mas aquele que conhece, não somente você, mas os seus, ele sabe a maneira de trabalhar. E talvez para você o ideal era ser assim, mas se não tivesse assim, deixa Deus trabalhar. O importante é que o Pai está trabalhando e fazendo. Paulo, quando ele estava andando em uma cidade, ele não precisava que o demônio confirmasse quem ele era. E quando o demônio tentou trazer, olha, eis aí, homens de Deus, ele repreendeu. Porque quando você sabe quem você é, não importa o que as pessoas pensam sobre você. Quando você sabe quem você é, você vai viver uma vida de adoração. Sabe a adoração que você faz aqui? Você fecha o olho e canta e adora o Senhor. Você vai fazer isso quando? Na sua casa, no transporte, no trânsito, no trabalho. Mas eu vou levantar a mão? Não, mas eu vou viver como um adorador. E um adorador honra o seu Senhor. Um adorador faz as coisas que agradam ao seu Senhor. O adorador não faz porque tem medo de perder o posto de adorador, porque ele sabe que ele é adorador. E quem é adorador não perde posto. Quem é adorador é recebido a sua adoração. Seja, porque a Bíblia fala, olha só que Deus falou, nem a porta do inferno vai prevalecer contra a igreja. Então mesmo na porta do inferno, se você for adorador, a sua adoração vai subir aos céus. E quando esse homem se prostra, eu pensei, está adorando, não estava adorando, porque ele reconhecia que tinha um mestre, reconhecia que tinha sabedoria, reconhecia que tinha conhecimento, mas não reconhecia em Jesus um Deus.
Aí por isso que Jesus falou: então já que você conhece, já que você está falando que eu sou mestre, me fala aí então os mandamentos. E ele vivia tudo. Mas qual a motivação que levava ele a viver tudo? Qual a motivação que leva você a não pecar, irmão? Nós precisamos entender quem nós somos em Deus. E é para esse tempo, para essa hora, que Ele tem levantado uma igreja lavada e remida, que tem um entendimento transformado, sabendo quem é. Porque quando você sabe quem é, você vai estar no trabalho e falar: eu sou serva do Senhor. Muito mais que isso, eu sou filho de Deus. E para honrar o meu Pai, eu nem preciso falar quem Ele é. Eu vou viver da maneira como Ele quer que viva. Porque às vezes você acha que honrar a Deus é falar que você é cristão. Cuidado, irmão, porque às vezes você não está honrando, você está trazendo escândalo. Porque você fala que é cristão e vive de qualquer maneira. Você fala que é crente, que faz parte do ciclo de oração, que canta, que faz e roda. Chega lá, está envolvido numa rodinha de fofoca. E aí, irmão? E aí, irmã? Temos que entender que a adoração é um estilo de vida. É muito mais do que um simples momento. Agora, todo adorador tem momento de adoração. E todo adorador adora. Enquanto? Em todo o tempo. Em todos os momentos. Porque eu sei que Deus está onde? Onde Deus está? Onde Deus está? Onde você pode encontrar Deus, irmão? Fala aí, onde você pode encontrar Deus? Todo lugar? Então se em todo lugar você pode encontrar Deus, seja adorador em todo lugar onde você está. Você não precisa estar acima desse altar para você prestar uma adoração ao Senhor. Mas faz do volante do seu carro um altar de adoração. Faz da cozinha da sua casa um altar de adoração. Faz daquela pia ali que às vezes você está lavando louça, molhando toda a barriga porque está assim, mas faz ali de altar de adoração. Você está lavando roupa daquele abençoado que às vezes você fala que palavra que não deveria, porque ele só te dá dor de cabeça, mas é abençoado. Está lavando roupa dele, então adora o Senhor. Adora de que maneira? Fala: Senhor, olha, ele hoje está todo perdido, mas eu lavo a roupa falando: esse vai ser um homem de Deus. Eu não vivo por aquilo que eu estou vendo. Eu creio, Senhor. Transforma meu marido, transforma meu filho, muda essa situação. O adorador é isso. Ele não precisa estar no templo para adorar, ele adora a Deus em todo lugar. Pode falar? Fala tudo? Posso mesmo? Um adorador não precisa de uma novela para ditar moda. Porque não são nas novelas que dita moda? O que é novela das 8, sei lá que novela que é. Olha, tá na moda, você vê, né? Tem até loja que quando tem esse tipo de roupa, como que chama? É a loja da modinha. E aí, quem é que está ditando a moda? Quando você se veste de qual o seu conceito para se vestir? É segundo a moda que a novela está dizendo, os estilistas famosos estão dizendo? Ou segundo o que o céu quer que você ande? Ah, pastor, então agora o senhor está falando de usos e costumes? Lógico que não, irmão, longe de mim. Olha para minha barba que você vai ver disso. Tem pessoas que nem me cumprimentam porque eu tenho barba. E antes eu até me incomodava, mas agora eu estou tranquilo, porque eu sei quem eu sou. Eu posso não tirar a barba, mas eu tento viver como um homem que tem compromisso com Deus em todos os lugares. A ponto de quando eu erro, eu peço perdão, desculpa e falo: eu errei. E eu não falo com vergonha, porque os nossos erros e as nossas falhas não é para trazer vergonha, não. Eu quero esquecer, não esquece não, irmão, porque isso tem que ficar marcado na sua vida. Porque eu trago no meu corpo as marcas do Evangelho. Eu trago no meu corpo os erros que eu cometi, não para me vangloriar, mas para mostrar para aquele que comete os mesmos erros que eu cometi. Fala: olha, eu fiz o mesmo que você fazia, e se você está me vendo hoje assim, você também pode ficar. Agora você quer esconder o seu passado porque traz vergonha. Aí tem uma pessoa que está cometendo o que você cometia, mas você não fala o que você fazia porque tem vergonha. Mas você está perdendo a oportunidade de evangelizar essa pessoa, mostrando: olha, eu fazia, mas agora eu não faço mais. E por que não faço mais? Porque eu conheci um Deus que não é somente um mestre, Ele é o meu Senhor. Ele é o Senhor dos senhores. Ele é digno de receber glória. Ele é digno de receber todo louvor e toda adoração. Não é uma televisão que vai falar da maneira que eu tenho que me comportar, mas é a Bíblia que vai me ensinar.
Mas e por que então eu não consigo? Porque às vezes eu dou mais crédito naquilo que eu estou ouvindo do que naquilo que eu estou lendo. Quando leio, porque essa semana, ou essa madrugada, eu falei, quando leio. Sabe o que eu tenho feito nesses últimos 15 dias, irmãos? Essa palavra todo mundo está falando. Eu não aguento mais, pastor, o senhor falar de TCC. Nem eu aguento mais. Se você não aguenta, imagine eu. Mas nessa madrugada eu falei, esses últimos dias eu tenho dado mais atenção no TCC do que na palavra. Pastor, que vergonha ser pastor. Estou confessando aqui o meu pecado, irmão. E aquele que não tiver pecado pode tirar a primeira pedra. E nós temos que tomar cuidado. Eu não tenho que dedicar, preciso dedicar, mas eu tenho que ter quem é primazia na minha vida. Eu não vou ser quadrado e querer que as pessoas, não. Eu vou ser quem eu sou, segundo aquilo que Deus quer que eu seja. E não é o que o homem acha, mas é o que a Bíblia diz. Porque eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. E a Bíblia diz que nós podemos todas as coisas no Senhor que nos fortalece. Amém? Mas essa mesma palavra ela diz: tudo nos é lícito, mas nem tudo. Você pode ter até direito, mas se for para o bem de alguém, abre mão do seu direito para que essa pessoa seja alcançada. Essa semana Deus falou tanto comigo, igreja. Para encerrarmos aí, precisamos fazer igual Paulo, quando ele fala assim: combati. E faz o que mais? Terminei a carreira. Tem versões que falam assim: terminei a corrida e guardei a fé. Quando ele fala aí, combati o bom combate, se traz isso como que? Quem participa de combate, irmãos? Soldados. Quem está em guerra. Sabe o que eu viajei nessa madrugada? O período que eu prestei serviço militar. Acho que foi uma semana. Que eu fiquei fora. Que semana terrível, irmãos. Era bonito colocar farda. As meninas quando veio ficavam entrava no ônibus. Mas na semana que a gente passou no meio do mato, irmãos, chegamos lá vestido, coturno, farda, a cobertura e o fuzil. Primeiro dia, uma pista de lama. Simulação. Precisamos simular, porque você pode estar num combate, e no combate você não vai poder andar com os seus pés, mas vai precisar rastejar em meio a um ambiente que não é agradável. Eu tenho algumas fotos, eu rastejando com a cobertura virada para trás, o fuzil na frente e lama jogando no rosto. Depois disso nós tivemos que passar por uma tirolesa, pendurado, os pés abraçando, a mão segurando, todo sujo de lama e o fuzil pendurado. Quando passamos por isso tinha um lago. O sargento falou: vocês vão entrar para sair lá do outro lado. Quero ver só a cobertura do lado de fora, que era o chapéu. Mas não era somente isso. O fuzil não podia molhar. No meio do mato, o frio começou. A gente entra naquele lago, água gostosa. Eles aqueceram, jogaram água quente para ficar gostoso pra gente. Então a gente passou tranquilo. Podia molhar tudo, mas não podia molhar o fuzil. Passamos aqui, ele falou: agora acabou. Chegamos, tivemos que fazer uma fila para nos alimentar. Ele falou: vai ter que tirar a guarda. E separou alguns. Esse que tira a guarda vai ficar no meio do mato, de madrugada, com a roupa molhada,
o medo, que não sabia o que poderia surgir no meio daquele mato, mas com a arma em suas mãos. Difícil, né não? Eu pensei que tirar a guarda foi difícil. Pior foi na outra noite. Porque se nenhum eu tirei guarda, na outra eu estava descansando. Sabe como eu descansei? Com a roupa molhada, sujo de barro, água até dentro do coturno e abraçado no fuzil. Foram alguns dias assim. Eu tenho dificuldade de alimentar, irmãos. Para sobrevivência, ele mostrou que tinha uma árvore lá que a gente podia colher líquido para tomar água. Para sobrevivência, ele pegou uma galinha. Nunca tinha visto aquilo. Ele fez um furo com o dedo, tirou o negócio e soprou. Ela fez igual uma bexiga. Aí ele enfiava a mão, fez assim mesmo. Enfiava a mão, tirava um pedaço de carne. Abre a boca. Abre a boca. Porque na sobrevivência você come aquilo que você não está acostumado a comer. Mas você não deixa de comer, porque se você não comer, você morre. E quando você está em batalha, você precisa preservar a sua vida e a vida dos seus. Porque quando nós ficávamos tirando guarda, não era protegendo a nossa vida, mas era protegendo a vida daquele que estava dormindo. Assim, é uma guerra. Eu nunca participei, eu nunca fui, mas essa semana foi assim para repensar. E eu trouxe tudo isso na mente. Porque eu e você hoje somos soldados de Cristo. A pergunta que eu faço para você, para nós encerrarmos, é: como você tem estado? Se a roupa molhou, você está trocando ou você está mantendo a roupa? Porque a ordem do comandante já falou: vocês vão ficar com essa mesma roupa até no final da semana. É dormir, acordar, seca no corpo, molha. E se você não cumpre aquilo, tem punição. Então era melhor cumprir, porque a punição era pior ainda. Mas e você? Na sua estadia, que é temporária nesta terra, como soldado, como está a sua veste? Você está trocando ela porque ela está suja? Você está tirando o coturno porque ele está molhado? Agora eu falo: onde está a sua arma? Você tem estado com ela em todo o tempo? Ou tem ambientes que você não pode entrar com ela? Quem nós estamos tendo em Cristo, irmãos? Paulo fala assim: eu combati um bom... Eu guardei a minha... Não, eu combati o bom... Completei a minha carreira e guardei... Como está a sua fé hoje? Porque talvez nesse combate a sua roupa foi suja. Talvez nesse combate você não recebeu a mão estendida de um companheiro que você precisava. Talvez nesse combate você foi colocado em uma situação por um irmão seu de farda, que deveria te proteger, ele te expôs porque ele aproveitou disso. Onde está a sua fé? Porque nós estamos vivendo um tempo que muitos estão ficando. E hoje o Senhor não está te acusando. Hoje, essa noite ele não me acusou, mas ele simplesmente estava chamando a minha atenção. Tainá, aquele louvor eu esqueci. Ainda bem que eu te falei, porque senão ele lembrar. Você pode vir me ajudar? Feche seus olhos, igreja. Se você está em casa, feche seus olhos e traz a sua mente agora. Em algum momento você tirou a sua farda? Em algum momento você ficou com seus pés descalços? Em algum momento você não teve mais a cobertura sobre a sua cabeça? Em algum momento você tirou a sua farda porque estava suja e molhada? Mas quando está em guerra você não pode fazer isso. E muitas vezes nós fazemos isso, tiramos a nossa farda porque ela molhou, porque ela sujou, e deixamos a abertura para o inimigo entrar com pensamentos, entrar com acusações. E quando nós somos traídos, enganados, quando nós não tivemos uma mão estendida do irmão de farda, nós acabamos abandonando todo o exército, todo o compromisso que eu tinha com o capitão, porque o meu irmão não prestou o auxílio que eu deveria. Como você está nesta manhã? Foi uma palavra que foi dita,
que agora é um impedimento de você fazer o que você deveria? Como você está nessa manhã? Sabe qual foi o final do jovem rico? A história dele terminou assim: ficou triste com o que ouviu de Jesus, porque Jesus somente falou: vende tudo que tem, não dá para mim, não dá aos pobres, e vem e siga-me. Ele tinha muitos bens, ele não conseguiu renunciar. E você, irmão, o que você precisa renunciar na sua vida? O que te impede de estar na posição que Deus te chamou para estar? Eu estou falando para você fechar os seus olhos e pensar, porque que você traz na sua memória, porque se foi algo que te machucou, hoje o Espírito Santo está aqui e vai curar essa ferida em nome de Jesus. Soldado não pode ter ferida aberta, soldado pode ter cicatriz, mas não ferida aberta, porque ferida aberta pode inflamar. Uma ferida aberta pode ser contaminada pelo ambiente em que ele se encontra. Você é um soldado que foi convocado, mas se encontra neste mundo que o amor se esfriou, se encontra neste mundo que até mesmo dentro da casa onde deveria ter comunhão, não tem. Mas Deus te chamou para esse tempo e para agora. E se Ele nos reuniu aqui nesta manhã, é porque Ele quer curar a sua vida, é porque Ele quer que esta ferida se transforme em cicatriz, é porque Ele quer que você tenha certeza da sua vida eterna, e porque tenha certeza você viva como Paulo viveu. Paulo não foi recebido com os seus. Quando ele teve um encontro com Cristo, a igreja da época rejeitou. Pedro não queria Paulo, os irmãos não queriam ter ele, porque ele perseguia o passado dele, condenada, mas o presente teve um encontro com Jesus que mudou a vida dele. Ei, talvez você está aqui e o seu passado te condena, e muitas vezes pelo seu passado você não vive o novo de Deus para a sua vida. Mas nessa manhã o Senhor nos reuniu aqui para falar: eu tenho novidade de vida para você, tem novo para você, em nome de Jesus.